Queridos irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Conforme o prometido, meus queridos, eu venho trazer agora o vídeo de número 6 do estudo do livro de Apocalipse, livro por livro. Queridos, conforme prometido, nós vamos entrar agora no capítulo 15 do Apocalipse, que é o 6º vídeo, tá bom, meus queridos? Conforme eu falei para vocês, meus queridos, lá atrás, não tem nada a ver esse negócio de tribulação para a igreja. Tribulação é para o povo de Israel, que começou lá no ano de 70 e vai até o fim, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, voltar lá e lutar contra os inimigos do povo de Israel e acabar com os inimigos dele. E novamente ele vai reinar aqui durante 1000 anos. Para nós não tem nada a ver esse negócio de tribulação. Tem sim, quando o Senhor Jesus Cristo vier, vai vir a ira do Cordeiro sobre a face desta terra, sobre esta humanidade. A ira do Cordeiro, que está lá nas 7 trombetas. Agora aqui nesse capítulo 15, fala sobre as taças das últimas pragas, que é consumada a ira de Deus. Agora já não é mais a ira do Cordeiro só, é a ira de Deus. Conforme foi no tempo antigo, que o pecado estava demais, o Senhor Deus se irou com aquela humanidade, enviou o dilúvio dos céus e destruiu a todos. Assim também foi com a cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado estava demais, o Senhor se irou com aquelas cidades e mandou fogo e enxofre dos céus e os destruiu a todos. Queridos, eu não posso conversar muito sobre outros assuntos, eu vou ter que entrar logo nesse assunto, porque o meu vídeo é muito curtinho, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Capítulo 15 do livro de Apocalipse, está escrito assim, ó: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Lá atrás foi a ira do Cordeiro, quando ele levou a sua igreja e mandou o castigo nas 7 trombetas, tá, meus queridos? Então veio o castigo, a ira de Deus, de Jesus. Agora foi a ira do Cordeiro, agora vem a ira de Deus nessas 7 taças. Vamos continuar então. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, e do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham a harpa de Deus. É que nem eu disse, o Senhor Jesus Cristo levou a sua igreja. Porém, depois que a igreja subir, ainda vai haver oportunidade de salvação para aqueles que por um motivo ou outro se desviaram dos caminhos do Senhor, não estava pecando nada, mas não estava de acordo com a palavra de Deus e não foi arrebatado por Jesus quando ele veio, mas terão outra oportunidade. Então aqui o que diz? E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Está explicado, meus queridos? E esse o que é? É que nem eu já falei ali, mais atrás. O Senhor Jesus Cristo veio, tá? E arrebatou essas pessoas que tinham sido mortas, degoladas pela besta e pelo falso profeta, e o Senhor os levou para as mansões celestiais. Eu não sei, meus queridos, se esses que vão ser salvos depois que Jesus levar a sua igreja, eu não sei se eles vão ser participantes do reino dos céus ou se vão ser participantes só aqui do reino da terra. Aí eu não sei explicar, meus queridos. Só Deus é que poderá só Jesus é que poderá nos explicar isso. Mas vamos continuar. Essas pessoas que foram degoladas estavam lá com Jesus, que ele tinha levado e deixado lá no mar de vidro. Diz assim, ó: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosos são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, não magnificará o teu nome,
porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha bem, o juízo de Deus vai estar sendo manifesto, tá, meus queridos? Já na ira já de Deus, ou seja, o princípio do juízo de Deus, que o juízo de Deus será mais para frente, né, o juízo final, 1000 anos depois que Jesus reinar aqui na face desta terra, aí então é que virá o juízo final. Mas agora o que é? É a ira do Cordeiro e a ira do Deus Todo-Poderoso, tá bem, meus queridos? Versículo 5, e depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Tá vendo, meus queridos? Lá era a ira do Cordeiro, aqui é a ira de Deus, tá? E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Agora é que vai vir então, meus queridos, no capítulo 16, as pragas, tá? Que vai vir de Deus, por causa da ira do Senhor, que está muito irado com esta humanidade, né? E isso vai acontecer. Vamos ver o que é então que está escrito no capítulo 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha bem, a igreja já foi, aqueles que foram degolados porque não quiseram se prostrar diante da besta, também o Senhor Jesus já os arrebatou para os céus, conforme eu disse. Eu não sei se eles vão fazer parte do reino dos céus ou do reino da terra, depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Então diz aqui no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 16, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha bem, meus queridos, o juízo de Deus, já como é que vai ser terrível. Vai morrer toda a alma vivente, não vai ser um terço, que nem foi lá na ira de Jesus, não. Vai ser agora toda a alma vivente. Derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente que tinha no mar. Ou seja, que vai ter, né, no futuro no mar, vai morrer tudo. Pensa bem, meus queridos, aquela montanha de montanhas de peixe, baleia, tubarão, tudo morto no mar. Que coisa terrível que vai ser. O fedor, o cheiro, vai ser uma coisa tremenda, meus queridos. Isso aqui é a ira de Deus, hein? Não é o juízo final, é a ira de Deus, tá? Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Olha só, nas fontes todas, tá, meus queridos? Então as pessoas vão ficar sedentas de sede. Quando for procurar água para beber, que pegar no copo, em vez de água, vai ser sangue. Aí, meus queridos, sabe o que vai acontecer? Vão morrer de sede, entendeu? Porque não vai ter água para beber nesse tempo, tá? Versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Ou seja, todo aquele que estiver aqui na face da terra, porque a igreja já subiu, aqueles que não adoraram a besta também já subiu, então todos que estiver aqui debaixo da terra, aqui na terra, estarão debaixo do juízo de Deus, tá? Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre esta praga, e não se arrependeram para lhe dar glória. Por quê? São homens malignos, irmão. Vai acontecer o que acontecer, mas eles não se arrependerão para dar glórias a Deus. Agora, uma coisa interessante aqui, irmãos.
Tem pastores e muitas pessoas que pregam, que dizendo que nesse tempo que o sol vai aumentar 7 vezes mais, que 7 vezes 5, 35, vai para 350 graus. Meu Deus, quem é que tirou isso da ideia, meus queridos? Um sol com 350 graus é um maçarico, ia terminar com a humanidade, torrar com a humanidade. Não é bem assim, meus queridos. Olha só, os países, né, que nem o nosso aqui, por exemplo, já teve perto de 50 graus. Então o que que acontece? Quando essa praga vier, tá, das 7 taças, que está escrito aqui no capítulo, no versículo 9 do capítulo 16, o que que acontece? O sol vai esquentar mais, mas não é para 350 graus. Por exemplo, se o nosso clima aqui vai a 50 graus, aumentando 7 vezes, ou seja, 7 graus, vai para 60 graus, assim, vamos dizer, como é que se diz? Coisa térmica, que eu esqueço agora como é, sensação térmica, vai para uns 60 graus. Meus queridos, 60 graus é muito calor, meu querido. Só a misericórdia. E vai ter lugar aí que talvez vai até mais. Então, meu querido, quem estiver aqui vai sofrer muito. Vamos lá para o versículo 10 agora. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Vai ser terrível, meus queridos. Versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Olha só que coisa terrível. O homem, quando é mau, meu querido, é mau mesmo. Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Queridos, esse rio, que nem eu já falei, ele é lá no Oriente, fica lá no Iraque, Jordânia, Irã, lá para aqueles lados assim, do Oriente Médio. Então este rio, meus queridos, diz que esse anjo vai derramar a taça dele ali, e esse rio vai esvaziar, como dizem que já está até esvaziando, que eu não sei, né? Mas diz que isso vai acontecer, está aqui na palavra de Deus. Esse rio vai esvaziar, porque os exércitos inimigos vão passar por este rio para ir lá para Jerusalém, para tentar destruir Israel. Mas vamos ler aqui no capítulo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a anjos, porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora aqui no versículo 15, meus queridos, da revista Almeida, tá? Corrigida e atualizada de Almeida, tá? Está escrito assim, ó, aqui no versículo 15 do capítulo 16, está entre aspas, tá, meus queridos? Diz assim, ó: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha bem, está entre aspas. Isso aqui o que que é? É o anjo avisando lá João para mandar falar isso aqui, que é para a pessoa estar vigiando. É o que nós temos que fazer hoje em dia, temos que vigiar e muito, tá? Mantendo as nossas vestes limpas diante de Deus, para Deus não ver as nossas vergonhas, os nossos pecados. Agora vamos continuar lá no versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a face da terra. Tal foi este grande terremoto. Queridos, a palavra de Deus diz que vai haver um dia que vai haver um terremoto tão grande, mas tão grande, que a terra vai se mover do seu lugar. Esse negócio de dizer que a Terra gira em torno do Sol, meus queridos, isso é uma balela. A Terra não gira nada em torno do Sol. Pelo contrário, o Sol sim é que gira em torno da Terra. Agora a Terra, ela gira em torno de si mesma, tá, meus queridos? Em 48 horas, eu não posso explicar isso agora, mas vou dar um vídeo sobre isso.
ela gira em torno de si mesmo durante 48 horas. Aí alguém vai perguntar, mas são 24 horas. Depois eu explico essas coisas, tá? Mas a Terra gira em torno de si mesmo e ela não sai do lugar 1 milímetro. Ela roda em torno de si mesmo. Mas nesse dia, diz a palavra de Deus, que vai haver um terremoto tão grande que a Terra vai fazer isso, ó, balançar que nem um bêbado para lá e para cá, e muitas coisas vão cair, meus queridos. Montanhas, ilhas vão se sumir. Bom, mas isso é mais para frente. Depois a gente vai ver, tá? Vamos ver aqui então o versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, tá? E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Queridos, para tu ter uma ideia, essa saraiva de pedra que está escrito lá em Jó, tá? Que Deus tem guardado nos céus, meu querido, quando ela cair na terra, diz que cada pedra dessa, meus queridos, vai ter 30 a 35 quilos cada pedra. Olha bem que coisa terrível. Chuva de pedra em toda a terra, meu querido. Que coisa tremenda. Não sei se vai ser num lugar, porque que nem eu já falei, daqui para frente é difícil da gente tentar, entendeu? Saber exatamente o que vai acontecer. Mas essas pedras de 35 quilos cairá na terra. Eu não sei se muitas delas vão explodir no ar e vai acontecer que nem aconteceu agora lá na Paraíba, parece. Caiu um meteorito, meu querido, que espatifou mais de sei lá quantos pedaços, e eles acharam um monte de pedaços de meteoritos lá, pedaço desse meteorito que caiu lá na Paraíba agora, se eu não me engano muito. Procurem ver sobre isso que vocês vão ver. Então, meus queridos, aqui diz, blasfemar por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande, e vai ser muito grande mesmo. Pedra do peso de 1 talento, meus queridos, 30, 35 quilos, não vai ser mole não. Agora, olha só, meus queridos, nós aqui terminamos, tá, este capítulo 16. Agora vem aquilo que eu falei para vocês, são os hiatos, as lacunas. Então, já vou adiantar para vocês, olha só, capítulo 17, capítulo 18, e até o capítulo 19 é uma lacuna, tá bom, meus queridos? Foi preenchido aqui, depois eu vou explicar a vocês por quê, tá? Que foi preenchido isso aqui, nesse capítulo 17, 18 e 19, eu vou explicar a vocês, porque a continuação, meus queridos, do versículo 16, vem lá no versículo 19, mas no versículo 11, depois eu vou dar maior explicação sobre isso, tá? Quando eu fizer outro vídeo. Mas antes, meu querido, agora, tá? De eu terminar, eu quero falar uma bomba para vocês, tá? Eu já falei mais ou menos sobre esse ato que vai ter aqui agora. Vou falar sobre esse ato do capítulo 17, 18 e o 19 até o versículo 10, que é quando vai voltar novamente, entendeu? Aquele versículo 16, o final dele, vai voltar aqui para esse capítulo 19, versículo 11. Bom, mas deixa isso para lá, que senão eu vou acabar enrolando mais ainda e já está perto de acabar o meu tempo. Queridos, certa vez, no Brasil, há muito tempo já, veio uma turma de homens aqui, não sei se foi logo assim que o Brasil foi descoberto, eu não sei, tá, meus queridos, porque eu não procurei pesquisar isso ainda. Mas eu soube por alto, ainda vou pesquisar isso, que teve uma equipe de homens aqui, que veio aqui no Brasil, no tempo do descobrimento, e eles queriam, lá para o Nordeste, lá para o lado do Pará, sei lá onde é, eles queriam fundar uma cidade lá. Aí o português, né, que mandava aqui, que parece que a independência foi em 1822, eu não sei se foi antes ou depois, aí negaram a essa turma de fazer uma cidade aqui no Brasil. O que eles fizeram? Eles foram lá para os Estados Unidos, meus queridos. E sabe qual foi a cidade que deixaram eles fundar lá e eles fundaram, meus queridos? Foi a cidade de Nova York, que falam New York, né?
mas foi essa cidade que eles montaram lá, meus queridos. E tudo faz crer que foi essa turma de judeus chamado Rothschild, um negócio assim. Eles que montaram aquela cidade. Um tempo aí atrás, meus queridos, quando não existia internet e essas coisas, quando a pessoa dizia assim, vem cá, Nova York é a capital da onde? Aí a pessoa dizia, ué, claro, é dos Estados Unidos, é da América do Norte. Aí a pessoa dizia, não, a capital dos Estados Unidos é Washington. Ué, eu não sabia. Muita gente não sabia, meus queridos. Mas aquela cidade foi montada por uma turma de judeus chamados família Rothschild, um negócio assim. Foi eles que montaram aquela. São homens de muito dinheiro. Procuram saber sobre eles. São homens de muito dinheiro. Então, meus queridos, esses homens é que montaram aquela cidade lá de Nova York. Mas a bomba melhor que eu quero mandar para vocês é o seguinte, queridos. Eu estava já pensando nisso há muito tempo, mas como agora eu vi as coisas sendo faladas e coisa, eu tomei mais coragem para falar logo isso. Olha só, meus queridos, eu tenho uma desconfiança tremenda desse Donald Trump. Eu tenho para mim, meus queridos, que ele é um judeu. Tá? Ah, não, mas ele é presidente americano. Não importa, meus queridos. Ele pode ser judeu, mas ele tem cidadania americana, ele deve ter nascido lá. Eu pesquisei, meus queridos, sobre ele, a origem dele, e na pesquisa eu vim saber que o pai dele era um homem muito rico lá na Alemanha. E quando começou aquela perseguição dos judeus, ele que não era bobo, né, ricaço, caiu fora de lá e veio para os Estados Unidos, tá, meus queridos? Ele era muito rico, podre de rico. Aí esse Donald Trump, ele é rico hoje em dia, mas não é pela posse dele não, foi a herança que ele alcançou do pai. Ele é rico, muito rico, mas por causa da herança que alcançou do pai. Então, meus queridos, o que que acontece? Eu tenho para mim que nós estamos nos últimos tempos da igreja aqui na face desta terra. E esse Donald Trump, meus queridos, é um dos últimos presidentes da república no mundo. Porque depois, meus queridos, desse poder humano, vai vir o poder de Deus, ou seja, o poder teocrático, que é o poder de Deus, com Jesus reinando nesse mundo. Eu tenho para mim, tá? Não quero dizer para vocês que é verdade, não. Eu entendo assim, que talvez esse Donald Trump seja o último presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele está se candidatando a presidente novamente. Eu tenho para mim que ele vai ganhar, meus queridos. Sabe por quê? Porque tudo aconteceu naquela vez, todo mundo achou, e esse daí não vai ganhar de jeito nenhum. Ganhou. E a mesma coisa vai acontecer agora. Ih, não vai ganhar mais. Vai ganhar. Sabe por quê, meus queridos? Eu entendo assim. Olha só. O genro dele, tá? Já está todo mundo aí falando, por isso eu tive coragem de falar também. O genro dele é um judeu. É ele que está costurando, meus queridos, toda essa plano de paz aí mundial, mas eu tenho para mim que essa paz mundial que eles estão armando não é nada verdadeiro, é sim para enganar Israel, para depois eles se reunirem e atacar Israel, porque, meus queridos, os inimigos, eles se unem, tá? Quando é numa causa para eles, eles se unem. E qual é a causa melhor deles, partindo do Irã, que é o chefe de todas essas, o país chefe de todas essas coisas? Então eles vão se unir, meus queridos. Eles ficam dizendo, não, que nós não queremos esse acordo, e que a Arábia Saudita, não, aquela outra, os árabes, a República Árabe Unida, não sei o que, fez trato com Israel de paz e nós não queremos, não sei o que, conversa fiada, eles querem. Isso aí vai ser aos pouquinhos, meus queridos, até que vai chegar um ponto em que eles vão gritar, olha, a paz agora está mundial. E é aquilo que eu falei, meus queridos, a palavra de Deus diz assim, ó, quando disserem que há paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Por quê? Porque eles estão fazendo essa paz, meu querido, não é para ter paz, é para destruir Israel. Só que Deus sabe da jogada deles e Deus vai entrar aí. É onde Jesus Cristo vai levar a igreja, vai vir a ira do Cordeiro, que vai matar muita gente, vai vir a ira de Deus, que vai matar muita gente também, entendeu, meus queridos? Que eles pensam que eles estão por cima da carne seca, eles não conhecem Deus, eles ouvem falar em Deus, mas não conhecem Deus, porque se conhecessem, meus queridos, eles não armavam o que eles estão armando. Então, esse genro
do Donald Trump, ele é um articulador tremendo, e ele é de Israel, meus queridos. E olha bem, Israel vai aceitar o falso Cristo, a besta, mas se ele for da tribo de Israel e outra, da tribo de Judá. E eu queria saber, meus queridos, quem souber, fala para mim, bota aí, posta aí que eu quero saber a nacionalidade não, a tribo desse genro do Trump, e quero saber também se Trump realmente é um filho de judeu, porque eu tenho para mim que o pai dele era judeu e veio para os Estados Unidos, foi quando ele nasceu aqui nos Estados Unidos, entendeu? E hoje ele é o presidente da República. Que coisa, né, meu irmão? O negócio é meio estranho. Então, meus queridos, olha, eu não estou por dentro das coisas bem, porque eu sou analfabeto, tá, meus queridos? Eu não contei as coisas ainda para vocês, mas eu não estudei quase nada, pulei de escola em escola, muito mal sei escrever meu nome. Se eu rabiscar o meu nome, vocês vão até cair o queixo, que é um agarrancho danado. Eu não entendo, tá, dessas coisas bem. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, meus queridos, eu tenho uma firme convicção que esse Donald Trump, ele vai ser reeleito, e o genro dele está tramando essa paz, entendeu, entre os árabes e israelitas, mas isso tudo já é armação para destruir Israel. Que eu tenho para mim, meus queridos, que Judas existiu, Judas existe e Judas sempre existirá. E eu tenho para mim que esse Donald Trump e esse genro dele são dois Judas, tá, meu querido? Mas isso é o que eu penso. Daqui para frente a gente vai ver realmente, tá bom? O que é, o que não é. Mas tudo bem. Então, meus queridos, eu penso assim, que se eles forem da tribo de Judá, tá? Esses dois, porque Donald Trump deixou ele casar com a filha dele, tá? Porque ele é israelita, que casou com a filha dele. Se ele deixou ele casar com ela, certamente também ele é israelita, porque Israel gosta de casar o israelita com o homem israelita com mulher israelita. Então eu tenho para mim, meus queridos, que há alguma coisa, sabe, no fundo disso tudo aí. Então futuramente eu vou procurar pesquisar. Eu não sei manejar muito bem negócio de computador, mas eu vou procurar pesquisar essas coisas, vou procurar saber mais, porque o pai do Donald Trump eu já vi. Ele era lá da Alemanha, judeu, rico, e quando viu que o negócio estava meio feio, perseguindo o judeu lá, ele, ó, se mandou lá para os Estados Unidos, tá, meus queridos? E a fortuna dele veio com ele, e ele ficou mais rico ainda, ficou arquibilionário lá nos Estados Unidos. Foi quando ele morreu e passou a fortuna dele para esse filho. Engraçado que eu acho que na pesquisa que eu fiz, ele tinha um filho que era um beberrão, sei lá, um negócio assim, acabou que o pobre coitado morreu com 40 anos, sei lá, e esse Donald Trump tomou conta de tudo junto com a família dele. Mas eu vou procurar tomar mais conhecimento dessas coisas, porque eu não tenho estudo, mas eu vou procurar me esforçar e tomar conhecimento dessas coisas. Então, meu querido, olha só, está terminando já o meu tempo, está em 27 minutos, só falta 3 minutos. Então, eu já falei para vocês, né, que no próximo vídeo, esse daqui é o 6º vídeo, se eu não me engano muito, é o 6º vídeo. Então, esse será próximo, o 7º vídeo. E eu vou falar sobre aqueles capítulos que vocês depois vão ver, vocês vão entender, tá? No meu ponto de vista, talvez vocês vão entender aqueles capítulos, tá? Dá até tempo de eu falar novamente, parece que é o 17, né? E o 18. Deixa eu ver aqui, meus queridos. É, isso mesmo. Eu acabei de falar o 16, então vai vir aquela lacuna que eu falei, tá bom? Ou seja, parou aqui no capítulo 16, no versículo 21, parou aqui, tá? Porque tá acontecendo aquelas coisas todas. Aí, quando tiver acontecendo essas 7 taças sendo derramadas na face da terra, aí então João foi revelado sobre essas coisas aqui, que vocês vão saber, que é a queda da Babilônia e a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Vocês vão saber tudinho direitinho sobre essas coisas, que eu entendo que seja. Pode você não concordar comigo, tudo bem, mas não custa nada vocês me ver, ou me ver aí, me ouvir, né, me ver também, né, porque eu tô postado aí, sei lá como é que se fala. Então vocês vão me ver e vão entender, meus queridos, este capítulo 17
e este capítulo 18. Eu já vou até adiantar para vocês. A queda da Babilônia já aconteceu há mais de 500 anos atrás. Tá? A queda da Babilônia. Agora, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta vai acontecer ainda, isto é, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo vier, tá? E levar a sua igreja e essas coisas aqui acontecer. No meio dessas coisas, meus queridos, essa grande prostituta aqui, ela vai ser... Bom, depois vocês vão saber, tá bom? E eu vou ter que falar quem é essa pessoa, quem é essa prostituta, tá? Porque senão vai ficar meio chato eu falar sobre ela e não dizer quem é. A grande prostituta, o que é? É a igreja nossa que se apostatou. E quem é a igreja nossa que apostatou? Ela hoje como se chama? Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós vamos ver, tá bom, meus queridos? No próximo vídeo, no vídeo de número 7, né? Nós vamos ver então o desfechar desses capítulos aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o Espírito Santo do Senhor fale melhor aos nossos corações. Que Deus os abençoe. Amém.